Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Queridos irmãos, boa noite a todos. É um privilégio muito grande estar aqui para mais uma vez podermos cultuar e engrandecer ao nome do Senhor Jesus Cristo. Apesar da distância, apesar da saudade, quanto tempo, que não nos vemos. Estou com uma saudade enorme de dar um abraço naqueles irmãos, nos queridos irmãos. Sinto saudade de Jeta aí no canto esquerdo, até na live ele senta no lado esquerdo. Vejo ali também Daniel, Pastor Moab. Sejam todos muito bem-vindos. Dando início a mais um culto da Igreja Batista Betel, eu convido todos para louvarmos junto comigo essa canção. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Comunhão, vinho e pão. Comunhão, vinho e pão. Que alegria, meus irmãos, podermos cantar junto, em uma só voz, apesar da distância, mas eu tenho certeza que você acompanhou na sua casa. Iremos agora à palavra do Senhor. Eu peço aos irmãos que junto comigo abram suas Bíblias em Provérbio 15, do 32 ao 33, que diz assim: o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Então, meus irmãos, nesse tempo de pandemia, que possamos continuar tementes ao Senhor, que possamos continuar atendendo a sua disciplina. Então, eu peço agora
que todos orem junto comigo. Pai querido e Pai amado, graças te damos por mais um dia, meu Deus. Obrigado pelo privilégio de podermos respirar, obrigado pela saúde, pelos nossos familiares. E nós agradecemos também, ó Pai, por estar no controle de tudo, por ter colocado a Tua mão sobre cada família, sobre cada irmão. Que o Senhor venha se fazer presente nesse culto, que o Senhor possa entrar e fazer morada em nossos corações. É assim que eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom. O Senhor é a minha paz, chamar Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová, meu Senhor, que cura toda dor, e sereno e aberto, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há, não há. Jeová, meu Senhor, que cura toda dor, e sereno e aberto, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, tudo governa. Jeová, meu Senhor, que cura toda dor, e sereno e aberto, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, tudo governa. Queridos batistas norte-rio-grandense, quero lhes fazer um convite muito especial. Lembrem-se, em julho, do dia 5 ao dia 31, os batistas brasileiros tivemos uma jornada de oração de 27 dias, 24 horas por dia. E nós participamos também. Nós tivemos nossa jornada de 24 horas de oração. Foi uma experiência tão boa, tão especial, que nós resolvemos, junto às lideranças da nossa denominação, realizar agora jornada de oração de 6 horas, das 18 às 24 horas, em 6 finais de semana seguidos. A partir do dia 28 de agosto, na sexta-feira, dia 28, teremos a primeira jornada de oração, envolvendo as nossas organizações executivas e auxiliares,
os homens, as mulheres, os pastores, os diáconos, os jovens, né? Estaremos todos unidos em oração. E aí, na sequência, será dirigida pelas associações regionais, Associação do Oeste, Leste, Norte, Seridó e Agreste. Estaremos juntos nessa grande mobilização de oração. Quero convidar você, meu querido irmão, meu querido pastor, missionário, você que é dirigente de igreja, de congregação, a participar. Nossas jornadas de oração, elas serão transmitidas pelas nossas mídias, no YouTube e no Facebook. Então você vai poder participar diretamente, se envolvendo na sala de oração, que será pelo Zoom, e também participando pelo YouTube e pelo Facebook, envolvendo a igreja a orar. E na hora interagindo, fazendo pedido de oração, motivo de agradecimento, orando junto, envolvendo as igrejas batistas do Rio Grande do Norte na oração. Convite especial para você. Vamos nos mobilizar em oração, vamos rogar ao Senhor da Seara por tantas coisas, por tantos pedidos que temos e por muitos motivos de agradecimento. Louvado seja o Senhor por tudo, por sua ação em nossa vida, pelo seu poder em nós que atua sempre. E por todas essas coisas, damos graças ao Senhor. Venha orar conosco, a partir do dia 28 de agosto até o dia 2 de outubro, toda sexta-feira, das 18 às 24 horas. Um abraço em todos e que Deus nos ajude. Agora, nesse momento missionário, meus irmãos, iremos assistir um vídeo e, como todos já sabem, não custa nada reforçar. A forma de fazer missões: orando, contribuindo, mobilizando e indo. Assistam comigo esse vídeo. E amados irmãos, eu quero agradecer a Deus pelo encerramento da campanha de missões estaduais. Louvar a Deus pelos recursos que foram arrecadados. Obviamente não é o que gostaríamos que fosse, mas eu louvo a Deus porque eu sei que o coração e o DNA da Igreja Batista Betel sempre foi um coração missionário. E também reconheço que, em meio à pandemia, as campanhas de missões têm um papel fundamental presencial, onde arregimentamos e convidamos o povo para estar junto, e nesses quase 6 meses de paralisação não tivemos essa oportunidade, e embora em todos os cultos tenhamos nos esforçado. Mas louvado seja Deus, quem cuida da obra é o Senhor, não somos nós. Quero agradecer os nossos promotores, Daniel, Chaguinha e todos aqueles que são envolvidos com missões. Agradecer porque Deus é bom. Encerramos então no mês de agosto campanhas estaduais. Virão aí, em setembro, a campanha nacional, não é? De missões nacionais. Que Deus nos ajude. Se Deus permitir, voltaremos. Se Deus permitir. E que Deus nos ajude a continuar contribuindo com o plano cooperativo e com a obra missionária. Nunca se esqueça, esse é o DNA da igreja. Fazer campanha, enviar a mensagem através dos missionários. Deus te abençoe. Quero estar junto aos seus pés, pois prazer maior não há. Me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Meus irmãos, nesse instante eu peço que todos fiquem atentos, evitem as distrações, porque iremos para o momento da palavra do Senhor. Então abra o seu coração para aquilo que o Senhor tem a oferecer para você e para a sua família. Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus, tenham todos uma boa noite e sejam todos muito bem-vindos ao culto da Igreja Batista Betel. Muito bom estar com você nessa noite, você que é da Betel e você que não é da Betel. Deus te abençoe, Deus guarde o seu coração, e o desejo do nosso coração é que nessa noite a palavra de Deus fale profundamente ao seu coração, levante você, erga você, anime você, traga direção para a sua vida, exorte o seu coração e também console. Esse é o desejo que temos. Bom, nós estamos bem pertinho de estarmos novamente unidos, juntos, se Deus assim permitir. Os indicadores têm apontado para isso, mas nós vamos ver. Se tudo der certo e correr bem, agora em setembro estamos voltando para a glória de Deus, poder estar mais perto, não como era inicialmente, não é para aqueles que são mais afetuosos como eu, mas estaremos mais perto presencialmente. Queridos, e eu queria aproveitar esse momento que está chegando ao fim, espero eu, para pensar aqui com os irmãos em um texto. Por isso eu quero convidar você que abra o seu coração e que possa pedir a Deus que fale com você,
tá bom? Que Deus fale ao seu coração. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. É uma passagem conhecida e eu queria rapidamente tentar pensar com os irmãos sobre algumas questões nesse texto aqui. Capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de cozer, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantar e tempo de saltar de alegria, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra. Senhor, Tua palavra é tremenda, é tudo o que precisamos e nós queremos Te louvar pela Tua palavra nessa noite. Pedir ao Senhor que fale conosco, que enche os nossos corações de fé, de alegria e que traga direção para as nossas vidas, para a glória do Teu nome. Olha o Teu povo e as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que o Senhor nos ajude a entendê-la, que o Senhor fale aos nossos corações para a glória de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu gostaria de primeiro esclarecer aqui que tempo Salomão escreveu este livro. Há períodos diferentes na vida de todo mundo. Então, Salomão escreve Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E existiu um tempo, e cada livro vai narrar esse tempo, se o leitor o fizer com atenção. Por exemplo, Cantares, um livro de amor, um livro para casais. É claro, há algumas objeções contra aquele livro, do ponto de vista de aplicação. Estaria ali falando do Senhor e da sua igreja, ou é apenas um romance no sentido, uma poesia para o casal? Isso é uma outra discussão. O fato é que Salomão escreveu aquele livro de Cantares na sua juventude, no seu apogeu de amor, de juventude, aonde Salomão estava ali com a sulamita enrolado em lençóis de amores. Este foi o tempo da sua juventude, o tempo que Salomão aprendeu, porque Salomão, se lembra, havia pedido a Deus sabedoria. Então, em cada tempo ele usou e aprendeu, e o tempo daquele livro foi o tempo da juventude, o tempo do começo da carreira do rei Salomão. Provérbios, disse que Provérbios é o livro que Salomão escreveu na sua meia-idade. Muitos conselhos de sabedoria, muita ponderação sobre cada capítulo de Provérbios, ensinando ali de A a Z os procedimentos. Os palácios reais usavam os provérbios, era da cultura dos povos antigos ouvir os sábios, e provérbio é a sabedoria de Deus se manifestando através dos escritos de Salomão, na meia-idade. Agora, Eclesiastes, Salomão escreve, então, na sua velhice, depois de ter vivido sua juventude, a sua meia-idade. Salomão, então, traz nesse livro narrativas, pensamentos, direções de alguém experiente, de alguém que já tinha vivido e passado por muitas situações. Então ele escreve o livro de Eclesiastes. Importante saber disso, importante entender isso. Por isso ele faz reflexões tão profundas de alguém que já viveu, porque nós podemos, é claro, refletir em qualquer idade, em qualquer tempo, porém, nós sabemos que o viver mais, não estou dizendo que é sinônimo, mas que pode e deve trazer experiências àquele que passou. Se passou por mais coisas, deve-se entender que aprendeu mais. Então Salomão escreve Eclesiastes na sua velhice. Então traz o bojo do conhecimento, da experiência
da revelação, mas da experiência vivida de tudo que viu. E por isso esse livro é tão profundo. E ele diz aqui no capítulo 3, ele trata exatamente sobre o tempo, não é? E é disso que eu quero falar com os irmãos, o tempo das coisas. Salomão aqui narra que há tempo determinado para todas as coisas, né? E ele começa a dizer que há tempo, ele fala de nascimento e de morrer, ele fala de relacionamentos perto e longe, ele fala de trabalho e de parar, ele fala de guerras e de paz. Ele trabalha aqui todas as espécies ou várias categorias daquilo que envolve as nossas vidas. Perceba isso, observe isso. Ele trata aqui de vários aspectos. E olha, eu trago essa reflexão para pensarmos nesse tempo que estamos vivendo, ou que estamos passando, e eu queria pensar e entender que nós estamos caminhando para o fim desta pandemia, por assim dizer, no sentido de que o pior já passou e que o melhor está por vir, porque se o pior já passou, então tempos melhores virão. E é disso que eu queria falar. Uma outra observação que eu queria fazer aqui, antes de continuar. Meus queridos, os gregos eles tinham algumas... O país, o povo da ciência, da inteligência intelectual. E há duas palavras aqui para definir tempo, que são empregadas no texto sagrado. O cronos e o kairos, ou kairos. Um fala sobre exatamente ser o senhor do tempo, a parte cronológica do tempo, né? O existir de todas as coisas. Isso o Cronos. E o Kairos fala do tempo que nós não temos controle, nós não sabemos, né? É o tempo que precisamos discernir, porque não sabemos, é o tempo certo para realizar alguma coisa. Esses dois empregos estão aqui, porque era dessa forma que os gregos viam o tempo cronológico e o tempo de se realizar. O tempo cronológico nos acompanha, mas e o tempo de realizar? Como saber? Como discernir? Mas é uma terceira situação aqui que não tem a ver com gregos, tem a ver com Deus. O Deus que transcende, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que João diz que existe desde sempre, que sempre foi, que sempre será. Deus não está no passado, Deus não está no presente, Deus não está no futuro. Deus é o dono do tempo. Não existe kairos, não existe cromos para Deus. Para Deus existe o controle absoluto, porque Ele transcende o passado, o presente e o futuro. Tudo para Deus é futuro, tudo para Deus é presente e tudo para Deus é passado, porque Ele é o Senhor do tempo. Entendendo dessa forma, nós vamos compreender o que Romanos capítulo 8, verso 28 fala. Nós sabemos, sim, nós sabemos que todas as coisas que acontecem na linha do tempo das nossas vidas coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E é disso que eu queria que os irmãos pensassem comigo nessa noite. Então Salomão começa a dizer, ele diz: há tempo para todo o propósito debaixo dos céus, e é verdade. Eu queria colocar alguns pontos para os irmãos pensar. Muitas pessoas estão pensando e se perguntando nesses dias: será que é o fim? Um tema que veio muito à tona nesses dias é o tema escatológico. Meu Deus, é o fim. Toda vez que acontece uma tragédia relevante no sentido de alcançar muitas nações e atingir todos os povos, ou quase todos, a igreja e os homens também aí fora começam a pensar numa perspectiva escatológica. Será que é o fim de tudo? É porque há uma pandemia, veio uma gripe, agora o fim, Jesus está voltando, tudo está acabando? Talvez você já tenha entrado em alguns debates nas redes sociais, ou ouvido, ou participado, ou simplesmente pensou sobre isso. É o fim dos tempos. Às vezes até falamos isso assim, por falar, é o fim de tudo. Será? Eu sinceramente não acredito. Quando nós vamos lá nos evangelhos, quando a gente lê um pouquinho com atenção Daniel, Apocalipse, algumas cartas de Paulo, mas ali Marcos, nós percebemos que capítulo 12, nós percebemos capítulo 13, nós percebemos que não é exatamente isso, que
podemos estar caminhando, mas não exatamente que seja o fim. Há muitas coisas que precisam acontecer como sinais para dizermos que é o fim, mas pensamos no fim e vem esse conceito escatológico porque é um tempo de sofrimento e ninguém deseja sofrer, e todo sofrimento parece que aponta no ambiente cristão, aponta para a escatologia, mas eu não sei se é o caso. Pessoalmente acho que não é? Mas a gente se faz essas perguntas. Mas há lições que precisamos tirar desses dias, não é? E eu queria aqui colocar algumas que nós devemos nos perguntar e falar: Deus, eu preciso aprender. Porque o mais importante em tudo isso é nós aprendermos. Nós não temos o controle do tempo. Nós não temos, na maioria das vezes, não temos a capacidade de discernir qual o momento certo, a não ser que Deus nos guie, e nós temos Deus. Mas nós temos o Deus, que é o Deus do tempo, de todos os tempos, que para Ele não há passado, futuro, presente. Ele domina sobre todas as coisas. E pensando na perspectiva de Deus e com base na sua palavra, nós podemos falar: Senhor, se sabemos que tudo coopera em que então? Em que isso cooperou para a minha vida? Como Romanos diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, naquele capítulo que ainda está tratando de doutrinas, ele fala, mas tudo coopera. Os sofrimentos ele trata ali, né, dizendo que ninguém nos separará do amor de Deus. E é um tempo que de fato a gente percebe aí que talvez alguns nunca mais voltem para a igreja, né? Talvez alguns tenham se decepcionado. Realmente, o apóstolo Paulo trabalha, mas lá depois, no finalzinho, ele diz: mas nós sabemos que tudo coopera. Então é sobre isso que eu queria. Se coopera, a primeira pergunta: nesses tempos e nesse tempo que nós passamos, o que foi bom para você? Passar esses mais de 100 dias. Eu sei que nem todos foram exatamente dentro de casas, mas o mundo de alguma forma desacelerou. E eu pergunto para você: o que foi bom para você? Nesse tempo que Deus permitiu, o que você tirou de lição disso? Para dizer assim, foi bom, porque não é simplesmente passar pelo tempo, é aprender com o tempo. Salomão escreve em 3 perspectivas de tempos diferentes da sua vida, que ele absorveu, aprendeu. Então, inspirado por Deus, escreve. E eu lhe pergunto, essa pandemia vai passar, mas ela está passando, ela passou por nós, ou ainda está passando? E o que é que ela fez de bom em você? O que foi bom para você? Primeira pergunta. O que foi bom para você? Foi bom para você estar mais perto da sua família? Foi bom para você desacelerar um pouco, porque nesse mundo acelerado, não é? O mundo é acelerado, as pessoas querem que você responda na hora, as pessoas querem um ok na hora, as pessoas querem tudo, é a geração micro-ondas. Então a pergunta é: foi bom para você? Você aprendeu a desacelerar? Dizer, poxa, Deus permite coisas, sabemos que tudo, Deus permite coisas muitas vezes na sua graça, bondade, misericórdia, para fazer algo nas nossas vidas, e você não se dá conta disso. E quantas milhares e milhões de pessoas pelo mundo tiveram, querendo ou não, tiveram que desacelerar nesse tempo. E você desacelerou? Quantas pessoas estavam tão arraigadas no trabalho, na correria? Nós vivemos numa geração, num mundo de produtividade. Você precisa produzir. Você precisa mandar um recado para o mundo que você é alguém que o mundo precisa. E o mundo precisa de pessoas que estejam produzindo, fazendo. E é claro que existe verdade nesse conceito, mas isso não é tudo e não é assim. Então o mundo acelerado te rouba de coisas importantes da sua vida, para a sua existência, para a sua satisfação, para uma vida mental satisfatória, uma vida emocional satisfatória, uma vida espiritual satisfatória. Porque quando nós falamos de um mundo acelerado, rouba-te da família, rouba-te de Deus, rouba-te de tudo. E eu pergunto, não foi bom porque você voltou para a sua família um pouco mais? O que foi bom? Você não voltou para a sua casa? Não foi bom estar mais perto da esposa, do esposo, dos filhos, do pai, da mãe, da avó, da tia, do vovô? Não foi bom? Você já parou para pensar que
esse tempo que vemos passando aí, mais de 100 dias, será que isso não foi bom? Você parou para refletir sobre isso e dizer: eu sei, Senhor, eu sei, sabemos que tudo coopera. Foi bom, eu me aproximei da minha família. Eu já não via mais meus filhos, eu já não via mais minha esposa, eu já não via mais meu esposo. Eu não tinha mais tempo para aceitar, assistir uma TV, assistir os cultos agora, nesse tempo. Oh, coisa boa! Foi bom, meu irmão, foi bom, minha irmã. O que foi bom para você? Foi bom para a sua mente? Foi bom porque você voltou a ler? Foi bom porque você voltou e pôde fazer cursos? O que foi bom? Foi bom porque nós descobrimos um lado bom da tecnologia? Isso foi bom para você? Para a vida da igreja, e eu falo aqui de forma geral, mas também para a vida da igreja. Que nós descobrimos que muitas vezes, quando nós não podemos aqui, agora nós descobrimos que nós temos como fazer os nossos cultos, ou nos reunirmos, os ministérios, não é? Através dos aplicativos. Foi bom porque muitas pessoas, milhões de pessoas pelo mundo estão fazendo cursos online, muitos gratuitos. Isso não foi bom? Você voltar a ler um livro, isso não foi bom? O tempo passa, mas nós precisamos aprender, há tempo para tudo. E se Deus permitiu, Ele que é o Senhor do tempo, Ele é muito mais que o Kairos, que o Cronos, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Deus que domina tudo, Ele sempre existiu. Não há futuro, não há passado, não há presente. Para Deus tudo é igual, Ele controla e governa todas as coisas. A pergunta é: o que foi bom para você? Será que você não vê nada de bom? Há tantas coisas boas nós podemos tirar e aprender nesse tempo de pandemia. Quantas coisas aprendemos que foi bom. Eu acho que o mundo aprendeu que as coisas não se acabam porque todo mundo para. Muitas empresas aprenderam aí que é possível que a pessoa trabalhe em casa, e descobriram que ela produz ainda mais, tendo conforto, acalento da família, um ambiente diferente. O que ela vai economizar de gasolina, de tempo, a empresa vai economizar ar-condicionado e tantas outras. Veja, o que aprendemos, o que foi bom. O que foi bom para você? O que foi bom para a sua família? Para a sua casa? Me diga. O mundo parou, mas o mundo não se acabou. Às vezes a gente tinha a ilusão que quando acabar, o mundo vai acabar, né? Os terroristas, né? Muitas vezes nós nos tornamos terroristas nesse sentido. Vai tudo acabar? Não vai acabar. Porque Deus não está alheio a tudo isso. Aliás, Deus está no controle de tudo isso. A segunda coisa que eu queria lhe perguntar é o que foi ruim. O que foi bom já sabemos. E o que foi ruim? E o que foi bom tem muitas outras coisas que talvez você tenha pensado aí. Mas e o que foi ruim, hein, meus irmãos? Porque também, nesse Cronos, né, nós temos também as coisas que são ruins. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Salomão aqui, ele narra no texto que há tempo de nascer e de morrer, não é? Há tempo de plantar, há tempo de arrancar. Ele fala que há tempo de diferir e há tempo de curar, há bons tempos e há tempos que não são tão confortáveis assim. E perceba que neste momento que Deus permite o mundo passar, há a parte do conforto, mas há a parte do desconforto também. Não é tudo conforto, não é tudo bom, há um lado ruim, há um lado difícil, mas que faz parte do crescimento, faz parte desse pacote de Deus para ensinar, para forjar, porque a tribulação forja também. Tiago diz isso no capítulo 1, o apóstolo Paulo começa o capítulo 8 falando o que vai nos separar do amor de Deus, e ele coloca uma lista ali. Será que são essas coisas? O tempo da provação também, que é um tempo ruim, difícil, e pode ser que seja mesmo, ele nos ensina também. E o que foi ruim? O afastamento. Para a igreja, eu penso que esse afastamento
corporal, é muito ruim, porque a igreja é abraçar, é afeto, é estar junto, é orar, vem cá, vamos orar, é se congregar. Igreja, a Bíblia, toda a Bíblia fala de congregar, de edifício, de lavoura. Eu não vejo no texto sagrado nada que não seja a união, né? O povoamento, a congregação do povo de Deus. E isto foi ruim para todos nós. Nós nos afastamos. Foi ruim, mas sabemos que todas as coisas cooperam. O que foi ruim para você? Se afastar da igreja? As perdas? É verdade, muitos perderam trabalho, renda. Há muitas perdas no meio dessa pandemia. Muitas. E que nós precisamos entender o lado difícil desse tempo que passa sobre nós. Porque nós somos finitos, mas Deus é infinito. Deus sempre existiu. E eu lhe pergunto, e o que foi ruim? Você também aprendeu e tirou lições daquilo? Por exemplo, não fez um planejamento, aqueles que sempre gastaram, aqueles que nunca pensaram no amanhã, tudo que querem fazem, e eu acho que a gente tem que se divertir, tem que curtir, mas o próprio Salomão, o texto diz, há tempo para todo propósito, há um tempo determinado, sim, e às vezes eu quero ir em um lugar, quero fazer uma viagem, mas eu olho daqui, da acolá, faço umas contas e falo, não é o tempo, eu não vou, porque eu não sei o amanhã. Alguém levou e fala, falta de fé. Tem daqueles que falam, eu quero viver o hoje. É verdade, mas o amanhã vai chegar e você vai viver como? Há de se ponderar tudo isso. E nesta crise nós percebemos que aqueles que não tinham uma economia ou aproveitaram muito tudo imediato e satisfazendo os seus desejos, de repente pegou-se, como diz o ditado, de calça curta. E não foi bom. Porque não tinha reserva. E o mundo tem aprendido isso, o mundo igreja, o mundo secular, porque as empresas, as pessoas, os empreendedores aprenderam. E ninguém voltará, eu espero, sem ter refletido. Porque esse é um tempo, mas em todo tempo, Salomão deixa claro aqui, nas diversas variáveis de situações que os homens podem viver nessa terra, de plantar, de colher, de brigar, de não brigar, de ir, de ficar, de abraçar, de se afastar, de nascer, de morrer. Em tudo isso nós precisamos tirar lições. Meus amados irmãos, o que foi ruim para você? O que foi incômodo? Porque o incômodo também produz alguma coisa dentro de nós. Para aquele que confia e acredita em Deus, o incômodo vai gerar alguma coisa boa. Tiago fala sobre isso. Eu vou para a terceira pergunta. Mas nesse tempo que vivemos e que estamos, penso eu, saindo, mas que vivemos, o que você aprendeu? O que você aprendeu a valorizar? Esse é um tempo de aprendizado. E passar o tempo e não aprender realmente aí é uma perda de tempo. O que você aprendeu a valorizar? Valorizar o tempo. Porque veja, eu fico me perguntando, eu sou um pastor e eu tenho um gabinete, eu não tenho ninguém que fique me vigiando. Mas eu sei que eu preciso, a Bíblia me ensina que eu tenho que remir o meu tempo, que eu tenho que administrar bem. Se Deus me chamou, eu preciso me dedicar a ler, a estudar, a orar, no tempo que pode a visitar, a dar atenção aos irmãos, a pensar na igreja. Assim como todo mundo em seus ofícios precisa. Não é porque você tem um fiscal, um vigia, ou porque deixou de ter, que você não tem que pensar sobre isso. E que você não tenha que valorizar o seu próprio tempo, assim como outros aspectos da vida. E você teve muito tempo nesse tempo. E o que você fez com o seu tempo nesse tempo? Dormiu o dia todo? Ou você aproveitou para fazer um curso? Porque tinha muitos, e tem. Você aproveitou para esmerilhar-se em alguma coisa, fazer aquela reformazinha, sem gastar muito dinheiro em casa. O que você fez com o seu tempo?
ou simplesmente reclamou, não tenho nada para fazer. Não, sempre há o que fazer. Você aprendeu a valorizar alguma coisa? Aqueles que não vinham para o culto, eu não estou dizendo aqueles que tinham motivos reais e pertinentes, mas aqueles que se deixavam vencer pela preguiça, aqueles que se deixavam vencer por qualquer outro sentimento advindo, ou por um futebol, ou por um fantástico, ou qualquer outra coisa dessa espécie, e que falava, e agora querem vir, não podem. Você aprendeu a valorizar a comunhão do corpo de Cristo, por exemplo, que muitas pessoas, pastor, eu sinto falta, pastor, eu queria, calma meu irmão, é um tempo, mas houve um tempo que estávamos tão juntos e muitos não valorizavam. Você aprendeu a valorizar o aconchego do lar e dizer como é bom um lar, como é bom minha família, como é bom estar aqui. Como é bom descansar. Tem gente que quer se mostrar o forte, o super-homem. Deus deixou um dia de descanso para dizer, olha, o mundo, né? Será que precisa vir uma pandemia para o mundo dar uma descansada? Será que precisa vir uma tragédia para lembrar dos mais pobres e tendo dinheiro, falar, vamos ajudar, vamos mapear, vamos fazer um plano para ajudar de acordo com cada nação, segundo cada estado, as necessidades? Será que é preciso vir para aparecer dinheiro para ajudar os mais pobres? Nós precisamos aprender a valorizar. O que é que eu aprendi a valorizar? Será que quando voltarmos agora, as pessoas que não vinham aprender e vão de fato se entregar e dizer, Deus, olha, eu devia ter dado mais de mim ao reino, eu devia ter me entregado mais à obra. Meus irmãos, o que eu aprendi sobre valorizar aquilo que Deus tem me dado, aquilo que Deus tem feito em minha vida neste tempo, porque Deus traz um jubileu sobre a terra para parar o homem, para dizer, parem, eu estou segurando e controlando tudo. Parem, Deus está no controle. Usei figuradamente aqui o jubileu, nada tem a ver na aplicação desta pandemia, só uma figura de linguagem, que era um tempo que Deus determinava sobre Israel para que a terra descansasse, todos descansassem. Então, dentro desse contexto, o que aprendemos a valorizar? Muitas pessoas perderam familiares. E aqui deixo, em nome da Igreja Batista Betel, nossos sentimentos a todos. E a todas as famílias que perderam, e a todas que estão lutando pela vida. Que Deus tenha piedade e a mão de Deus esteja sobre cada um. Mas eu preciso aprender que eu preciso valorizar as pessoas que estão perto de mim hoje. Porque aquilo que nós vimos no velório, que é importante, que é pertinente, a dor, a saudade, de ali as pessoas querem pegar o microfone e falar, né, e trazer aplausos e referências boas daquele que partiu, mas em vida você valorizou? O que eu aprendo? Eu tenho aprendido a valorizar nesse tempo. Deus tem ensinado, e o que eu tenho aprendido? E por último, eu queria que você pensasse, o que eu percebi nesse tempo que eu posso viver sem? Nós vivemos em um mundo que as pessoas pensam que se eu não tiver um carro, o mundo acabou. Se eu não tiver, sei lá, se eu não tiver isso ou aquilo, tudo acaba. Se eu não puder sair de casa, acabou, é um caos. Se eu não puder fazer aquilo que eu quero, e o que eu quero hoje é ir ali, é um caos. Se eu não tiver um emprego, e eu sei que todo mundo precisa de um, minha vida acabou. Se eu não tiver a bicicleta, o mundo... O que nós aprendemos aqui
nesse tempo, o que eu posso passar sem ter? O que eu posso passar sem ter? Muitas pessoas perderam algumas coisas nesse tempo, não é? Das mais diversas áreas. Mas muitas também podem ter aprendido que dá para viver sem, ou com menos. Que dá para viver, porque a vida não se resume a isso que o mundo aplica e impõe nas nossas vidas como padrão, como um sistema de sobrevivência. Sem isso vamos morrer. Se amanhã não tiver mais luz elétrica, então vai acabar uma época do mundo não teve, ninguém sobreviveu, porque a gente aprende a valorizar outras coisas, e eu tenho certeza que nós aprendemos a viver e a descobrir que é possível viver sem isso ou aquilo. E aí é muito pessoal, muito íntimo, que você pode dizer: eu aprendi, eu percebi que dá para viver sem isso, sem aquilo, porque eu tive que abrir mão aqui, abrir mão ali, não é? A gente tem que abrir mão nesse momento, e a gente aprende que é possível viver. Salomão, então, na sua experiência, já na sua velhice, ele determina que há um tempo para todas as coisas, que desde o nascer ao morrer, tudo isso são tempos que Deus permite, que há tempo de rasgar e há tempo de coser, não é? Que há tempo de falar e há tempo de se calar, que há tempo de guerra e há tempo de paz. E tudo isso haverá enquanto nós vivemos aqui. Nós aprendemos que existe o tempo cronológico, aprendemos que existe aquele tempo que muitas vezes são situações que precisamos fazer e não temos o controle porque não temos a certeza do tempo certo. Aprendemos que esse tempo é um tempo fora do controle dos homens. Mas nós aprendemos que Deus é o Senhor de todos os tempos e que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados. O mundo, se tiver um pouquinho só percepção, certamente sairá melhor desse tempo quando ele terminar. Eu queria fazer algumas aplicações rápidas aqui. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que, de fato, existem tempos e que talvez essa geração, a minha, a sua, pela primeira vez tenha passado por isso. Mas existe tempo bom e tempo ruim. Mas eu aprendo que tanto o tempo bom como o tempo ruim, uma hora passa, e nós precisamos tirar lições de cada tempo que o Senhor permite a gente viver. Eu aprendo, em segundo lugar, que Deus tem o controle, que Deus é o dono do tempo, é o Senhor do tempo e da minha vida e da sua vida, e que debaixo do controle da poderosa mão de Deus, nós sairemos fortalecidos no sentido de mais maduros, mais sábios, e nós também sairemos para mais perto do Senhor, porque este foi um tempo que aqueles que conhecem a Deus se aproximaram dele, embora não pudessem estar vindo para a igreja. Em terceiro, eu aprendo aqui nesse texto, meus queridos, que Deus permite situações e tempos distintos para moldar as nossas vidas e os homens, para que possamos valorizar aquelas coisas que são certas e corretas, e também abrirmos mãos e muitas vezes tirarmos o foco daquilo que muitas vezes está roubando nosso tempo, nossa vida, nossa atenção e energia, e o mundo faz muito bem isso, mas Deus permite para que todos se voltem, e nós aprendemos a ser mais higiênicos, aprendemos a ter mais cuidados, nós aprendemos, porque Deus é o Senhor do tempo, e é o Senhor que nos ensina todas as coisas. Amém? Nós estamos prestes a voltar. E eu termino aprendendo que assim como há tempo de guerra, há tempo de paz. E estávamos dentro de uma guerra, estamos saindo dela. E agora é o tempo da coragem. É o tempo de não estar tudo resolvido. Os cuidados estão postos aí, as regras, para que possamos voltar à vida, porque a vida continua. E nós não vamos parar de pregar, de nos reunir. O tempo, Deus tem falado conosco, Deus tem orientado a sua igreja, e cada
parte do seu corpo, mas nós entendemos que está chegando a hora de voltarmos com os cuidados necessários, paulatinamente, gradativamente, mas é hora de termos a coragem e os cuidados necessários para voltarmos à comunhão e tocarmos a vida com cuidado, com respeito, com sabedoria, no temor de Deus, respeitando os decretos, as categorias de cuidado que as pessoas necessitam, mas que é hora de voltar. Nós não podemos nos acomodar. A palavra é: não podemos nos acomodar, nem com o bom, nem com o ruim. É apenas Deus nos ensinando em cada módulo desse, do tempo da vida, para que possamos amadurecer e sermos completos. É o que Paulo diz lá em uma de suas cartas. Tudo isso Deus permite para que sejamos completos em seu Filho. Amém? Deus abençoe você. Eu quero orar com você. Eu queria que você curvasse sua cabeça. E eu queria pedir a Deus que nos dê sua graça, sua fé. Ele é o autor e consumador da fé, sabedoria, para podermos voltar e para podermos dizer: Senhor, obrigado, porque houve coisas boas e ruins, mas no frigir dos ovos eu aprendi. E eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor fez. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos trouxe, tem sido bom, tem ensinado e tem sido generoso com o teu povo, em especial com o povo da Betel. Nós oramos. Deus abençoe esse povo, Deus guarde esse povo com sabedoria, com fé. Aviva o coração da tua igreja e nos ajude a voltar e a continuar nos tempos que o Senhor trará. Queremos discernir e aprender em cada um. Guarda, Senhor, as famílias enlutadas. Guarda aqueles que lutam pela vida. Dá direção aos nossos governantes. Dá, Deus, piedade ao coração dos homens por misericórdia, para que continuem e aprendam que é preciso olhar para todos os lados com misericórdia. Nos ensine os ensine sobre a ganância, o descaso, o foco errado. Oh Deus, nesse tempo o Senhor tem sido bondoso e tem ensinado não apenas a igreja, todo mundo. E que os homens abram os ouvidos para ouvir e os olhos para enxergarem a poderosa mão de Deus, o Senhor do tempo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos. Aplica a tua palavra nos corações. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida. Deus sustente sua casa e sua vida. Deus te dê ânimo e força para continuar. E nós estamos aí, estaremos pelos grupos anunciando o dia da volta. Enquanto isso, assista, divulgue, participe dos nossos encontros através das nossas organizações. E que Deus abençoe sua vida e sustente. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo e que a consolação do Espírito estejam com todos hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe e tenha uma boa noite.